Olá, quinto ano. No dia 10/9, faremos matemática nas páginas 49, 50, 51, 52 e 53. Vamos lá. Na página 49, temos o início da unidade 9, que diz respeito a desenho geométrico, gráficos, áreas e perímetros. Neste capítulo, você vai aprender sobre desenhos em perspectiva e vai descobrir a profissão que seus colegas querem ter quando forem adultos, com uma coleta de dados. No final, vai aprender mais um pouco sobre área e perímetro. Então, nós temos aqui, olha, um gráfico, aí temos aqui também figuras geométricas, então nós vamos explorar sobre isso. Desenho geométrico. A história do desenho geométrico começa provavelmente ao mesmo tempo em que a história do ser humano. Na pré-história, que hoje conhecemos como pinturas rupestres, representavam as pessoas, os animais, as plantas e outros elementos do mundo. São desenhos simples, que não levam em conta as proporções entre os elementos, nem entre as distâncias. Mais tarde, desenvolveu-se um tipo de desenho para representar o que o artista queria mostrar, e não o que ele via. Por exemplo, figuras humanas como o rosto e membros vistos de lado e o corpo vistos de frente. Até o século XIV, os desenhos e pinturas tinham aparência achatada e não possibilitavam perceber as diferenças de distância entre os elementos, nem passavam a impressão de volume e de profundidade. Por essa época, começou o desenvolvimento de uma técnica que permite representar no papel, de modo mais real, uma cena tridimensional. Veja o exemplo abaixo. Então, aí nós temos o exemplo deixa eu ler aqui no meu livro, porque é muito pequeno para pro. Então, nós temos aí o desenho de Brunelleschi, projeto da Igreja do Espírito Santo, em 1442, 1487. Florença. E é à direita, esse da direita, tá, pessoal? Imagem do interior da igreja atualmente, essa cheia de arcos. Então, nós vemos aqui que o desenho já teve uma mudança muito brusca. Daqui do rupestre, onde não eram espelhados dimensões, contornos, não tinha muito a ver com a realidade. Depois, as pessoas desenhavam os rostos de lado e os corpos de frente, representando alguma das ações. E aqui mais no século XIV, já foi demonstrado o desenho representando profundidade, volume, tá bom? Essa técnica foi chamada de perspectiva e é baseada em conhecimentos de geometria. Muitos artistas estudaram a perspectiva e desenvolveram modos de facilitar o seu uso. Um deles foi o Leonardo da Vinci. Ele nasceu em 15 de abril de 1452 na Itália. Destacou-se como cientista e inventor em diversas áreas. Dedicou-se também às artes, principalmente ao desenho e à pintura. Ele dizia que entre objetos de mesmo tamanho, o que estiver mais longe dos olhos vai parecer menor. Comprove isso quando estiver em uma rua em que exista uma sequência de postes iguais. Os postes mais próximos de você vão parecer maiores do que são, e os que estão mais longe vão parecer que são menores, embora sejam todos do mesmo tamanho. As fotos aéreas também podem comprovar essa ideia. Observe as duas imagens de um mesmo lugar, feita de altitudes diferentes, ou seja, de alturas diferentes. A imagem da esquerda foi feita de uma distância menor, e a mesma região que aparece nela está
destacada na foto da direita. Vamos observar. Então, nessa daqui foi tirada mais de perto. E essa aqui foi tirada mais longe. Então, note que os elementos que aparecem na imagem da direita são muito menores do que na imagem da esquerda. Olha lá, você já viu alguma pintura rupestre? Você já ouviu falar em perspectiva? Veja o desenho de um cubo visto de duas perspectivas diferentes. Converse com seus colegas a respeito das diferenças e semelhanças entre os dois desenhos dos cubos e anote o que concluíram. Então, vamos lá, pessoal. Aqui tem orientações para elaborarmos cubos de diferentes formas. Essas malhas, esses pontinhos, são chamados de malhas pontilhadas, porque é mais fácil de desenhar cubos em perspectiva. Essa malha possibilita desenhar quadrados unindo as linhas retas e os pontos consecutivos, um depois do outro. Repare no quadradinho do canto superior esquerdo. Então, vamos lá, pessoal. 1. Tem que escolher um ponto da malha que não esteja nas fileiras de pontos da borda e marque. Então, não pode estar aqui, ó, tá? Não pode ser nem na primeira linha de nenhum dos lados. Partindo deste nível, partindo deste ponto, faça uma linha reta para a direita. Vamos lá, daqui fez um pontinho vermelho, 3 para a direita, depois 3 para baixo, depois 3 para a esquerda e 3 subindo. Tá bom? 2. Marque o ponto que está a uma linha acima e uma coluna à direita. Então, aqui, ó, na 2, nós vamos marcar o que está uma linha acima e uma linha à direita. Então, vamos lá, fica no pontinho verde. E faz o mesmo também, seguindo para a direita, desce, esquerda e sobe. Já na 3, cada uma das vértices correspondente dos quadrados como um modelo do lado. Então, você vai ligar as vértices, tá? Aqui já não estava sem ligar, então você vai ligar aqui. Aqui, nas laterais, para formar as vértices, tá? Formou as vértices. Aí, depois que formou as vértices, você vai apagar as linhas de dentro. Não pode ficar visíveis esses traçados que você fez. Então, na construção do cubo, é interessante que nós façamos com um risco suave, tá bom? Para que depois possamos apagar e não fique marcado o cubo. Aqui, pessoal, depois tem uma malha para nós fazermos o nosso cubo. Essas linhas que eu fiz em vermelho são as linhas que foram apagadas, tá? Também tem aqui para cá. Quais linhas devem ficar aparecendo? As em preto. Então, vocês seguindo essas orientações aqui, farão o cubo nesta malha aqui, com estes tipos de pontilhados. Com qual dos desenhos da página anterior esse cubo ficou parecido? Então, nós temos esse cubo aqui, ele ficou parecido com qual cubo? Este daqui, o número 1 ou o número 2? Vamos refletir. Depois, pessoal, agora você vai desenhar um cubo na malha triangular. Essa malha possibilita desenhar triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros são triângulos que têm as mesmas medidas em todos os lados, unindo os pontos consecutivos com linhas retas. Reparou no triângulo do canto superior esquerdo? Então, vamos lá, pessoal. Reparando aqui. Então, eles são formados por triângulos aqui, ó. Ó, triângulo, se você dividir no meio, todos são formados por triângulos equiláteros. Veja o modelo do cubo e reproduza-o na malha abaixo. Então, vocês vão fazer o mesmo cubinho daqui a aqui. O da Pro não saiu perfeito porque eu fiz no Paint e é difícil esse comando.
Quais são as diferenças entre a malha triangular e a malha quadrada, pessoal? Observando a disposição dos pontos, olha, aqui você vê que elas são linhas retas, tanto na horizontal como na vertical. Aqui você vê que o espaçamento é diferente e a posição também, tá? Nas malhas pontilhadas, também podemos desenhar empilhamentos de cubos. Copie cada um dos empilhamentos do lado direito das malhas. Então, aqui temos o empilhamento número 1, você vai fazer aqui. Por aqui, você vai ter a base dos triângulos equiláteros. Então, vocês vão ter que desenhar, olha. Aqui temos 2, 4, 6, 7 cubos. Vocês vão desenhar na mesma disposição, na mesma posição. E aqui, nós temos quantos cubos empilhados? Eu sei que eu tenho na primeira fileira 3 e na segunda eu tenho 3 também. Então, 3 mais 3, 6. Nessa segunda fileira eu tenho 1 e na segunda 2. 1 mais 2, 3. E nesta última coluna eu tenho somente 1. Então, ficou 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Desculpe. Considerando que cada um dos cubos tem arestas medindo 1 centímetro, qual será o volume ocupado pelos empilhamentos 1 e 2? Então, aqui eu vou colocar específico empilhamento 1, tanto, empilhamento 2, tanto. Vamos resolver o 1 e vocês resolverão o 2 sozinhos. No 1, se eu sei que eu tenho aqui 1, 2, 4, 6, 7, e eu sei que cada um tem 1 centímetro, então o empilhamento 1 tem 7 cubos, igual a 7 centímetros. E o daqui, a gente já contou quantos cubos tem, vocês vão colocar empilhamento 2, tantos cubos, igual a tantos centímetros. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Então, é isso por hoje, tá bom? Realizaremos exercícios na aula ao vivo. Esse vídeo serve de suporte para que vocês tenham uma melhor noção do que será trabalhado, tá bom? Estarei à disposição para prestar esclarecimentos e até a próxima aula.